A 5 de novembro de 2024, os Estados Unidos realizam eleições presidenciais. Esta é a 60ª vez que os eleitores dos Estados Unidos da América elegem um presidente. E a próxima pessoa a ocupar o cargo na Casa Branca será o presidente número 47. Mas as eleições nos Estados Unidos são muito peculiares. A partir da Voz da América, aqui nos estúdios em Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette e ao meu lado eu tenho o João Santa Rita, que vai-nos explicar algumas dessas particularidades das eleições americanas. Esperemos que sim. Vamos a isso, João. E, João, vamos já começar com uma coisa que é muito comum quando se fala em eleições, que são as sondagens. Exatamente. O que é que elas significam nos Estados Unidos? Pois, há que tomar atenção a uma coisa muito em particular. Quando se fala em sondagens nos Estados Unidos, nós temos a sondagem, portanto, a nível nacional. Mas devido a essa particularidade que tu dizes, a sondagem a nível nacional é apenas um indicativo de um sentimento do povo americano, mas não reflete o que se pode passar nas eleições. E porquê? Porque as eleições americanas são decididas Estado a Estado, isto é, não é como, por exemplo, em França ou em Portugal, onde há uma eleição, todos votam, no fim conta-se os votos. Exato. E há um vencedor. Aqui não funciona assim. Portanto, temos uma eleição Estado a Estado, não a nível global. Portanto, o que é mais importante são as sondagens a nível estadual. Essas é que podem indicar o que é que será o vencedor das eleições e aí, claro está, vamos entrar em outras particularidades das eleições americanas. João, isso leva-nos a um tema que é porque é que o voto popular não conta. Temos os Estados, portanto, as eleições Estado a Estado, embora seja um país que aparentemente não é uno no que toca a eleições presidenciais. Depois temos voto popular, que é o conjunto de todos os eleitores, mas que também não é assim que conta. Não. Como é que se contam os votos? Porquê? Porque, vamos explicar porque é que isto acontece. Os Estados Unidos são um sistema federal. Então, quando foi feita a Constituição, quando o país se tornou independente, houve um cuidado particular em dar aos Estados certo poder. Portanto, é por isso que o que conta são os votos a nível estadual e não a nível global. Cada Estado vota para decidir quem será o próximo presidente, não é uma eleição global. Isso, claro está, vai nos levar àquela questão, que é como é que então é feita a contagem dos votos. E aí vamos à questão do colégio eleitoral. Vamos então, João, falar sobre o colégio eleitoral. O que é o colégio eleitoral para quem não entende nada disto? Exatamente. E que muitos de nós, de facto, Exatamente. não entendemos. Exatamente. Torna-se mais complicado por causa disso. É que os Estados também não estão a eleger diretamente o presidente. Portanto, estão a eleger representantes para um colégio eleitoral. Esses representantes, imaginemos que na Virgínia os eleitores votam a favor de Kamala Harris. Portanto, os delegados da Virgínia, ao colégio eleitoral, quando chegar lá, vão votar por Kamala Harris. Portanto, há um colégio eleitoral que é formado por 538 delegados que vêm dos diversos estados. E esses delegados são dados de modo proporcional aos estados. E como é que isso é dado? Isso é dado de modo proporcional de acordo com os representantes que cada estado tem na Câmara dos Representantes, mais 2 senadores. Portanto, e isso é feito de modo proporcional. A Califórnia tem 54 delegados, portanto 52 que são o número na Câmara dos Representantes, mais 2 senadores. O Alasca, que tem pouca população, tem só 3 delegados ao colégio eleitoral. E, portanto, há 538 delegados. Quem atingir primeiro os 270 delegados é o vencedor das eleições. Quando o colégio eleitoral se reúne, que é em janeiro, a seguir às eleições, todos nós já sabemos quem ganhou, porque já foi feita a contagem do colégio eleitoral, mas, portanto, é uma formalidade, digamos assim. Portanto, não há erro, e aqui é um bocado para pôr um bocadinho mais sal e pimenta nesta conversa, não há erro. Quando um candidato ganha as eleições naquele Estado, todos aqueles delegados daquele Estado têm obrigatoriamente que votar por aquele candidato. Não há aqui uma coisa de um delegado mudar de ideias. Têm que votar pelo candidato, embora isso não seja por lei. Portanto, é uma tradição que é lei. Portanto, os delegados não podem votar por outro candidato que não seja aquele pelo qual o Estado escolheu. Agora, há aqui um pormenor curioso, é que como é Estado a Estado, nós podemos ter a situação de que haver um candidato que tem mais votos populares a nível nacional, mas perde, porque na contagem de votos Estados a Estado
tem menos delegados. Isso já aconteceu recentemente em 2 eleições, aconteceu com Hillary Clinton, que perdeu para Donald Trump em termos de delegados ao colégio eleitoral, mas ganhou no sufrágio universal por cerca de 2%, e houve também em 2000, George W. Bush também venceu as eleições, perdeu no contagem popular, mas ganhou devido à contagem dos votos a nível do colégio eleitoral. E nós, aqueles que se recordam, em 2000 foi tudo decidido na Flórida, à última da hora, portanto foi a Flórida que com os seus delegados deu a vitória a George W. Bush, embora no cômputo geral ele tenha perdido, o sufrágio universal. E é assim que muitas vezes os candidatos focam-se essencialmente naqueles estados que são maiores, têm maior densidade populacional, para poderem então ter mais delegados a voto. Vamos então, João, aos estados que decidem, que são os estados swing states, oscilantes, como a gente lhe chama. E vamos explicar porque é que isto significa assim. E os ouvintes, ou os telespectadores, vão-se aperceber, por exemplo, que nestas últimas semanas vai haver uma grande concentração em estados como a Pensilvânia, a Geórgia, a Carolina do Norte. E porquê? O que se passa é que quando os estrategas eleitorais olham para o mapa eleitoral e para a contagem dos delegados, eles sabem que em grande parte dos estados a tradição diz que eles vão votar por um candidato democrata ou republicano. Por exemplo, a Califórnia é quase de certeza absoluta que vai votar por Kamala Harris. Por exemplo, o Texas é quase de certeza absoluta que vai votar por Donald Trump. Portanto, Califórnia, Estado azul, Estado democrata, tradicionalmente, e o Texas, Estado vermelho, Estado republicano, tradicionalmente. E assim por outros estados. O Alabama, quase de certeza que vai votar por Donald Trump. Portanto, quando os estrategas olham para o mapa, fazem a contagem dos votos e começam a ver que há estados, os tais estados oscilantes, que não podem olhar para o mapa e dizer por quem é que eles vão votar. Portanto, para as sondagens Estado a Estado, eles olham e veem, não, aqui não há hipótese, não sabemos para quem é que convém. E neste momento, para estas eleições, há 7 estados oscilantes. Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Geórgia. E esses são os estados oscilantes de 2024. Exatamente, são esses os estados oscilantes. Portanto, as eleições, o resto do mapa, de acordo com os estrategas eleitorais, já está decidido. Vimos a Califórnia, vai votar por Kamala Harris, o Texas vai votar por Donald Trump, etc, etc. Nova York vai votar por Kamala Harris, o Alabama vai votar por Donald Trump. Mas há esses 7 estados que têm vários delegados, muitos delegados, a Pensilvânia tem 19, Michigan tem 15, o Arizona tem 11. E são esses que podem decidir as eleições, são os estados oscilantes e é aí que nós devemos olhar as sondagens, o que é que elas indicam. E, portanto, é aí que os candidatos que se concentram. E, de acordo com o que eu li, os estrategas eleitorais das duas partes, é interessante, veem que mesmo entre esses 7 estados há 3 que vão decidir, que é a Pensilvânia, a Geórgia e a Carolina do Norte. Portanto, nós vamos ver que são principalmente a Geórgia e a Pensilvânia vão ser aí que vão se concentrar os candidatos, porque são esses estados com esse número de delegados que podem decidir quem vai atingir o número mágico, que é 270 votos no colégio eleitoral. Número mágico, 270. Exatamente. Colégio eleitoral. Portanto, a Pensilvânia e a Carolina do Norte são os tais em que os candidatos estão neck a neck, como se costuma dizer. Todos esses estados, se olharmos, e aí é que é importante, se olharmos para as sondagens desses 7 estados, vamos ver que aí estão praticamente empatados. E é por isso que há uma grande concentração aí da campanha eleitoral. A campanha de Harris e a campanha de Donald Trump estão a gastar dezenas de milhões de dólares em anúncios e campanha porta a porta na Pensilvânia e na Geórgia, porque é aí que se vão decidir as eleições, na verdade. Noutros sistemas eleitorais, João, o normal é haver uma segunda volta. Sim, quando há um empate entre os candidatos. Além de que, na realidade, só temos 2 candidatos, que é outra coisa para outras conversas. Sim. Como é que se processa nos Estados Unidos quando há um empate? Pois, se houver um empate de delegados, que em teoria pode acontecer, a eleição então é decidida pela Câmara dos Representantes. Mas, e aqui há mais um mas, não é decidida pela votação dos congressistas, dos membros do Congresso. Cada Estado só tem um voto.
Portanto, quando se vai para o desempate no colégio eleitoral, faça-se a contagem, que nós já todos sabemos qual vai ser, e há um empate. Então a questão é levada para a Câmara dos Representantes e cada Estado, são 50, tem um voto. Portanto, o Estado da Califórnia tem um voto, vota a favor de Kamala Harris, o Texas vai votar a favor de Donald Trump, mas agora há aqui uma questão, é que no controle dos Estados a nível estadual, quem controla a maior parte dos Estados são os republicanos, não são os democratas. E quando diz controle é quem está no poder, governo. No governo estadual. No governo estadual. Exatamente. Portanto, o natural é que esse governo estadual, essa administração, vá votar Portanto, republicano, se essa é a maioria. Os republicanos têm a maioria, controlam a maioria dos governos estaduais, portanto têm a maioria de cada voto em caso de desempate. Portanto, é isso que poderá acontecer, mas não deverá acontecer, não é? Penso que o que vai acontecer de certeza é que a noite das eleições, Mayra, vai ser muito longa. Okay. E porquê? Porque esses 7 Estados que vão decidir, como nós vimos pelas sondagens, as margens são de 1%, meio por cento nas sondagens. O que é que isto significa? Cada desses 7 Estados, a vitória vai ser decidida por poucos milhares de votos, não mesmo centenas de votos. Portanto, vai haver contagem, vão pedir recontagem, etc. Exato, e isso é o que leva às recontagens infinitas, não é? Exatamente. João, antes de nós fecharmos aqui o nosso bloco de esclarecimentos sobre as eleições americanas que são tão particulares, uma lista de coisinhas, de tópicos que aconselharia a quem está interessado no tema a prestar atenção nas eleições americanas, sejam elas as deste ano, a daqui a 4 anos, o que é importante nós dominarmos para entendermos as eleições americanas? Pois, o que é importante é precisamente entender isto do colégio eleitoral e depois saber quais são os estados oscilantes, porque variam. Por exemplo, este ano, geralmente há uns tantos certos, como a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, são geralmente sempre estados oscilantes, são quase sempre. Mas há estados novos, por exemplo, este ano temos a Carolina do Norte. A Carolina do Norte foi sempre republicano, mas, portanto, agora está aquilo que eles chamam aqui roxo, não é? Não é azul nem encarnado. E, portanto, poderá ir para um lado ou outro. Portanto, é preciso tomar atenção a esses estados, é saber quais são os estados oscilantes. Agora, eu volto a repetir, a sondagem a nível global é um indicativo. E se a gente quiser aprofundar isso, por exemplo, há estudos que indicam que se um candidato goza de uma vantagem de 3 a 4% nas sondagens a nível global, isso indica que vai ganhar, mesmo com os estados oscilantes. Mas neste momento não há ninguém com essa vantagem, não é? Kamala Harris, neste momento, creio que tem 1,5% de vantagem sobre Donald Trump. Portanto, se nós olharmos para a sondagem global e vermos, candidato X tem 4% de vantagem, então aí podemos começar a considerar que ele vai ganhar as eleições. Mas fazem um estudo matematicamente. Exato. De onde é que vêm esses 4% de vantagem. Mas os estados oscilantes são aqueles que se deve olhar. Muito bem, João, muito obrigada pelo esclarecimento sobre as eleições americanas. Nós vamos nos encontrar novamente naquela noite longa sim, de 5 de novembro. E até lá também vamos continuar a cobrir isto aqui no Voz da América. Obrigado.